e exaltar aí a postura do Cruzeiro depois de um primeiro tempo que eu achei bem ruim, mas um segundo tempo com o Cruzeiro competindo, com aquela postura que todo mundo já tinha pedido, né? Fala, Nação Azul! Bem-vindo ao canal Fanático por Cruzeiro. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Muito importante para o canal. Pois é, ô Léo Campos, hoje aqui o cruzeirense veio para o estádio, aliás, parabenizar o torcedor do Cruzeiro, né? Pelo que fez aqui hoje, 34 mil, depois da eliminação, da forma como foi. E exaltar aí a postura do Cruzeiro depois de um primeiro tempo que eu achei bem ruim, mas um segundo tempo com o Cruzeiro competindo, com aquela postura que todo mundo já tinha pedido, né? O Flamengo, claro, pela qualidade do Flamengo, gente, não dá pra gente cobrar sempre que o Cruzeiro vai dominar um time como o do Flamengo, enfrentando o Flamengo quantas vezes tiver que enfrentar, né? Mas não pode faltar a competição. E no segundo tempo, a entrada do Wesley, eu acho que foi o fator primordial aí para que o Cruzeiro pudesse ter uma boa atuação para buscar a vitória. Se a gente for analisar, no início dos dois gols, é o Wesley quem está partindo para cima. Então, quando você vai para dentro do adversário, não fica toquinho para trás. O Cruzeiro, a forma como termina o primeiro tempo, o João Costa toca para o Vidalba, aí o Vidalba devolve no João, o João vai voltar a bola lá no meio campo e o árbitro termina. Então, essa postura não é a que o torcedor do Cruzeiro quer ver, né? E tinha acontecido, inclusive, lá no primeiro tempo, diante do Flamengo. O Cruzeiro com a posse e deixa o árbitro terminar o jogo. Mas volta um Cruzeiro de fato diferente, um Cruzeiro brigando mais, competindo mais, roubando mais bola e merecidamente sai daqui com os 3 pontos. Não apaga, obviamente, uma eliminação numa Copa Libertadores, mas dá uma resposta imediata diante de um grande adversário que, se vence, iria dormir na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, o Cruzeiro vem aí para 2 duelos diante do Atlético Mineiro, com o Vasco ali no meio, em que o erro é 0, né? Não dá mais para se negociar atitude, para se negociar postura, para entrar devagar num tipo de jogo como esse, porque senão o Cruzeiro vai amargar mais uma eliminação. E aí, uma eliminação, se ela vier na Copa do Brasil, por mais que ainda tenha o Campeonato Brasileiro para remar, vai ser um balde de água fria na expectativa que foi criada por todas essas questões com o Arthur Jorge, com essa recuperação. No pós-Copa aí o Cruzeiro vem de 4 vitórias seguidas, né? Em 6 jogos, se não me engano, no Brasileiro, são 5 vitórias e 1 derrota. E aquela derrota, a gente sabe como que aconteceu diante da equipe do Botafogo. Então, é uma campanha de reação no Brasileiro maravilhosa, mas que ela precisa estar colada ali com uma classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Que essa vitória possa trazer confiança, possa fazer com que jogadores melhorem aí o nível. Quando a gente cobra do Fabrício Bruno, do Gerson, do Matheus Pereira, acho que o Matheus Pereira fez um gol importante, mas o jogo dele, pelo menos na minha visão, ficou abaixo. Não é também o que o Arthur Jorge estava falando ali, não é crucificar jogadores de qualidade. O próprio Caio Jorge voltar a marcar gols, né? Então, esses jogadores, eles precisam ser ali o diferencial do Cruzeiro, porque são os atletas que têm mais qualidade para se definir jogos. O Gerson precisa dominar o meio campo. O Matheus Pereira, aquelas atuações que a gente já viu, ele tendo, e ter isso também, como ele mesmo disse lá no Rio de Janeiro, né? Precisa estar mais presente nesses jogos decisivos. O Caio Jorge da mesma forma. O Fabrício também, recuperar aquele Fabrício que todo mundo sabe que ele pode ser, né? Até teve uma bola do Carrascal que ele conseguiu travar bem, depois outros lances, mas acho que no gol do Pedro ele vacilou, né? Deu muito espaço ali, deixou o jogador em condição. Então, obviamente, não é o Flamengo que a gente vai enfrentar na terça-feira, mas não pode vacilar em um jogo de mata-mata de Copa do Brasil. Mas, claro, essa postura aqui do segundo tempo, ela tem que ser o exemplo do Cruzeiro para esses jogos aí diante do Atlético Mineiro, para a gente buscar essa classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Então, exaltar mesmo a resposta vindo no jogo seguinte. E tem um detalhe, né? O Cruzeiro rodou mais o time em relação ao Flamengo
na comparação com a quarta-feira, né? O Flamengo trocou pouquíssimos atletas porque via ali uma possibilidade de um adversário abatido, abalado e de olho na liderança do Brasileirão. Só que aí vai ter que ficar esperando mais para conseguir isso. E vamos aí nesse Campeonato Brasileiro, vencendo jogos, encostando ali na turma, na parte de cima da tabela. Que o pessoal possa ir para casa, descansar, porque eu tenho visto um Cruzeiro em alguns momentos falhando fisicamente, e se tem uma coisa que não pode falhar fisicamente é o Cruzeiro no duelo de terça-feira aqui no Mineirão. Mas teremos aí um Mineirão com 60 mil e com esse torcedor aqui apoiando o time desse jeito aí, a gente vai forte para esses duelos aí diante do Atlético Mineiro. Pelo menos uma vitória aí para a gente ter um domingo aí de paz depois da eliminação que deu aquela baqueada na maioria dos cruzeirenses. Ô, Ale, aquela história do Vidalba, né, que você bateu tantas vezes na tecla aqui, que era a possibilidade, funcionou, né, Ale? A gente já sabia que existiria uma dificuldade gigantesca de substituir o Kaique, né? Porque ele é um cara que, na minha opinião, vai ser o lateral da seleção brasileira, né? E ele vinha jogando muito bem, com muita confiança, ofensiva e defensivamente. Então o Rojas chegou com uma tarefa que era muito complicada, né? Na verdade, substituir a altura, impossível, né? A não ser que o Pedrinho fosse no futebol europeu e fizesse uma contratação milionária. Mas o Rojas vai ajudar, sem dúvida que vai. Só que ele ainda não está pronto. E mais, o Vidalba, que vale a gente lembrar, né? Fez um 2025 muito bom. Muito bom. Para mim foi o melhor ano da carreira dele, do que eu acompanhei, né? Mas como zagueiro. Mas é um cara que está acostumado a jogar grandes jogos, acostumado a vestir essa camisa e marca muito melhor do que o Rojas. Só que nesse caso ele ainda foi decisivo no momento ofensivo, né? Com uma tranquilidade de primeiro ganhar no alto, né? Já que ele não é um cara gigante, né? E depois a percepção de ter o Matheus Pereira livre, né? Então ele cabeceou, ele ajeitou essa bola para o Matheus Pereira e foi muito bem, né? Aliás, o Vidalba e o Fagner que deveriam ter saído jogando lá no Maracanã. Sem dúvida que sim, porque é difícil, viu, Tiagão? Primeiro tempo aqui, o Fabrício Guerreiro viu isso lá no Maracanã. Os caras, quando eles estão com gás, quando eles estão no apetite, é difícil, porque é muito tapa de primeira, é muito toque diferente. O Pedro é um monstro de jogador. Ele é um monstro de jogador. Agora, no segundo tempo, o Cruzeiro voltou muito melhor. O Flamengo sentiu não só a melhora do Cruzeiro, mas o desgaste. As trocas não foram no mesmo nível. E olha que a gente está falando de grandes jogadores que o Flamengo tem à disposição. Mas você não substitui um Arrascaeta, um Paquetá, um Pedro e não paga um preço técnico por isso. E o Cruzeiro foi crescendo, foi se empolgando. Depois do gol do Arroio, então, a torcida veio junto. O Arroio não só fez mais um golaço, não só, mais uma vez, humilhou o Samuel Lino, como trouxe a torcida para jogar junto. E aí isso aqui virou, nossa senhora, uma atmosfera muito positiva. O Flamengo teve oportunidades, é verdade, mas o Cruzeiro foi melhor no segundo tempo e insistiu e lutou. Muita gente já estava satisfeita com o empate, mas não o Cruzeiro, que foi buscar essa vitória que realmente dá muita moral, né? E essa campanha, né, do Arthur Jorge, desde a sua chegada, que é a melhor campanha do Campeonato Brasileiro e líder do retorno, até então jogando 3 competições, né? Então é muito significativo. Eu acho que isso aí certamente vai dar confiança. Claro que o período, né, Thiago, de descanso, ele é muito curto, né? Daí o quê? 72 horas? São 3 dias só. Agora, pro cara dormir, pro jogador dormir, o Guerreiro sabe... O Guerreiro não dorme até hoje, né? Pra você ter uma ideia. Mas pro jogador pegar no sono agora é difícil. Amanhã tem trabalho de recuperação. E segunda-feira já é a véspera do jogo, né? E que jogo, né? Mas sem dúvida que a confiança, a moral, sabe? O tesão que é ganhar um jogo desse, do jeito que foi, sem dúvida que é um combustível para esse Cruzeiro, com algumas notícias boas, né?
Algumas que se confirmaram, né? O Fagner e o Vidalba. O Mateuzinho, eu sei que a torcida fica meio assim com o Mateuzinho, viu, Tiagão? Mas no campo, principalmente, você vê que ele é um cara que... Ele erra, né? Ele erra, mas ele não se omite. Inclusive, quem meteu a bola pro Arroio deitar e rolar mais uma vez no Samuel Lino foi o Mateuzinho. Muitas vezes ele faz o trabalho do meia, né? Ele não para de correr. Ele não é um grande marcador que nem o Romero, mas ele tá sempre atrás da linha da bola. Então é um cara que também rendeu muito bem. Acho que para os grandes jogos, os jogos mais difíceis, eu acho que é muito justo você pensar numa composição de meio campo que tenha o Mateuzinho, que tenha o Lucas Romero, que tenha o Gerson e o MP10. É muito justo, cara. É muito justo. E o Arroio, cara, é aquele negócio, né? Uma de Pelé e outra de Macalé. Mas de Pelé dele, rapaz. É a fase boa do Pelé. Então, várias notícias boas, mas sem dúvida alguma que em termos de campeonato brasileiro, não é nem tão significativo, porque o Cruzeiro não chega a ganhar uma posição, né? Mas é muito em termos de moral, viu?